Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá. Sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje a TV Tubá tem a grata satisfação de trazer aqui para nós e para você, telespectador, duas pessoas especiais. Dois médicos que na realidade são a expressão máxima da nossa medicina aqui em Tubarão, para falar um pouco da história, da evolução da medicina em nossa terra. E para isso nós contamos com a visita desses ilustres colegas médicos, Dr. Arari Cardoso Bittencourt e Dr. Imoto Ferchucci. Dr. Arari, todos já conhecem, pediatra, muitos anos trabalhando em nossa cidade, e o Dr. Imoto, ginecologista, obstetra da nossa região. Então vamos hoje, telespectador, falar um pouquinho da evolução da medicina. Afinal, esses dois profissionais estão bem por dentro e é para todos nós muito importante saber como que evoluiu a medicina na nossa região, as dificuldades, a evolução da medicina até no dia de hoje. O que fariam, o que eles faziam no passado. Por isso, doutor Arari, doutor Imoto, é uma grata satisfação para a TV Tubá recebê-los aqui. E vamos iniciar então com o doutor Arari, para que dê as boas-vindas aos telespectadores da sua presença aqui hoje. Aos telespectadores da TV Tubá, é uma satisfação imensa, né, nos receber e permitir que nós levamos ao conhecimento da população temas próprios da nossa cidade. Nós, principalmente eu e o Dr. Imoto, que presenteamos a nossa cidade com históricos relativos ao passado da cidade e principalmente na área médica e fazendo com que a população fique conhecendo e leve à frente depois os conhecimentos que a gente apresenta. O Dr. Arari, ele se graduou em medicina em Curitiba, na faculdade... Na Federal de Medicina. Na Federal de Medicina em Curitiba. Eu posso complementar, Mário, que o tempo que eu fiz o curso de medicina, só existiam duas faculdades de medicina nos três estados do sul. A de Curitiba, Faculdade Federal de Curitiba, e a Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quando o irmão se formou, já tinha Florianópolis. Já tinha Florianópolis, era a terceira faculdade, e mais uma no Rio Grande do Sul. Ótimo, então... Hoje nós temos, nessa área aqui... Mais de 180 faculdades de medicina. Mas aqui só no sul, nos três estados, tem mais de 50. 50. Mais de 50. E o doutor Imoto? É filho do saudoso, que eu tenho uma estimação muito grande, uma estima muito grande pelo seu pai, Dr. Otto, que eu, como criança, convivia ali, né? Éramos vizinhos e acompanhamos de perto toda a história ali do Dr. Otto e do Dr. Imoto também, que era jovem e quando iniciou seu estudo na Faculdade de Medicina em Curitiba. Pois não. O nosso boa noite aos senhores telespectadores. É uma satisfação enorme estarmos aqui acompanhando o nosso entrevistador, o Dr. Mário, acompanhado do Dr. Arari, para trazermos assim, alguma coisa do passado da medicina em Tubarão, na certeza de que, em conhecendo a história, nós vamos conseguir valorizar ainda mais a medicina em Tubarão. Muito bem. Dr. Arari, quando o senhor chegou aqui em Tubarão, como era a equipe médica aqui? Quantos colegas tinham na época? 12 ou 13 colegas, né? Sim. Eram médicos. Não era o doutor especialista, né? Não era o doutor que sabia só aquela coisa, não. Todos sabiam de tudo, faziam de tudo.
né? E então eram 12 ou 13 na ocasião, né? E o pessoal que atendia, interessante, não era um foco localizado aqui em Tubarão, era o médico Tubarão, mas ele corria, era o exemplo do falecido Torótto, né? Que eles percorriam toda essa região sul, principalmente onde tinha a linha da ferrovia, atendendo pacientes do litoral, de Imbituba, Laguna, até ao Alto da Serra, né? No final da linha férrea, ainda subindo a serra. Porque o polo médico era Tubarão. Tubarão naquele tempo já era o polo médico aqui da região sul. Aliás, de toda a região sul. Hoje é diferente. Hoje nós somos o polo médico dessa determinada região. E os médicos na época, como se deslocavam assim para aqueles que estão nos assistindo, que são mais jovens, pouco tempo e não sabem essa história? Qual é a dificuldade que os médicos tinham na época aqui? O primeiro transporte era cavalo. Talvez o segundo pelo rio. Ou melhor, o terceiro pelo rio e o segundo pela estrada de ferro. A estrada de ferro oferecia 2 transportes. A locomotiva, geralmente dentro da locomotiva, que era trem de carvão, né? Trem da locomotiva junto com quem tocava a locomotiva, ou se fosse um trem de passageiro no vagão de passageiros, né? E tinha também os trolleys da estrada de ferro. Os trolleys eram uma plancha, né? Com 4 rodas, planchinha pequena, e que tinha um tocador do trolley, que era como se fosse um remador, né? Em pé lá do trolley, com uma vara, ele fazia o impulso daquele trenzinho, né? Que deslizava sobre os trilhos. E geralmente tinha um banquinho, o médico ia sentado. Eu tenho muito perfeita em minha memória, inclusive estou escrevendo sobre isso aí, a figura de um médico que eu admirei muito. Talvez depois do Dr. Otto foi o médico que eu mais admirei. Foi o Dr. Asdrubal Costa, né? Então, esse senhor, ele tinha uma característica assim típica, ele era um baiano, né? Mas era uma característica deles, ele usava uns óculos grossos, mais escuros e grossos. Então a gente conhecia ele de longe, mas a gente reconhecia ele quando no trolley passava com algum médico, sempre tinha uma maleta perto, né? E era um homem que sempre levava nas suas mãos um livro. Ele acho que cansou de ver as paisagens do lado do trilho, então ele não olhava, só lia, né? Só lia. Então ele era conhecido como médico que lia. Era o médico que lia, aquele médico que lia. Eu que não nem conhecesse o nome dele, é médico que lia. Correr da história, né? 50 anos depois, não, 50, praticamente 60, 70 anos depois, eu recorrendo a essas imagens, o Dr. Asdrubal hoje ele é nome da biblioteca da Faculdade de Medicina Federal do Rio de Janeiro. Ele ficou um tempo em Tubarão? Ele ficou uns 20 anos em Tubarão. Teve a coragem de sair de Tubarão para ir fazer medicina, não a medicina geral que fazia aqui em Tubarão, fazer medicina pediátrica, que a pediatria estava iniciando no Rio de Janeiro. Ele foi para lá, ele progrediu, ele fez todos os concursos que tinha de pediatria, virou professor catedrático, né? E quando ele aposentou, deram o nome da biblioteca ao nome dele, a Biblioteca do Bittencourt. Isso é, aliás, Asdrubal Costa, né? Que para nós é uma satisfação muito grande para nós tubaronenses, principalmente eu, que devo ter nascido da mão dele, tá? É uma honra muito grande ter essa personalidade. E o nosso hospital aqui, em que época ele foi construído aqui? Ele começou para que o telespectador... Ele começou a construção em 1906 ele inaugurou. 1906, né? A construção. E começou com as freiras. As freiras já estavam em Tubarão. Já estavam em Tubarão. Ela estava desde 1995, tocando o Colégio São José. Em 1906, então. 1906. 6 iniciou. Aí, voltando para o Dr. Mott, o Dr. Otto Mott, poderia contar um pouco da história do teu pai aqui?
naquela época, onde era tão difícil a medicina para exercer por causa das dificuldades, né? De exames, de laboratório, cirurgia, anestesia, tudo isso nós vamos falar um pouquinho. Anestesia não existia. Quem fazia anestesia era uma das freiras do hospital, né? A receituário era só formulação, né? Você fazia a fórmula e o seu Nico Medeiros, pai do seu Ageu, certo? É quem acompanhava o Dr. Otto para, quando voltasse para Tubarão, ele preparasse as fórmulas ou já levava alguma coisa preparada para que pudesse já ser medicado no local. Aonde eles iam. Saiu daqui para Imbituba, São Joaquim, São Bonifácio, Araranguá, lá em Morretes, ali em Araranguá, Laguna, em Bituba, né? Eles saíam daqui e iam para São Joaquim. Quantos dias demoravam em média, né? Aí ele ia pelo trilho, né? pela estrada de ferro e subiu a serra ali com mula. Trocava 3 vezes de cavalo para subir a serra. 3 vezes de cavalo. 3 vezes de cavalo. E aqui em Tubarão ficava sem médico na época? Ficava sem médico porque só tinha o Dr. Otto. Porque antes era o Ferreira Lima, que era genro do João Cabral de Melo. Né? Foi eleito deputado. Tá? Aí ele mudou para Florianópolis, aí foi deputado federal, aí foi para o Rio de Janeiro. Tá? Aí ficou só o Dr. Otto. Quando ele foi eleito a primeira vez, o que é que aconteceu? Aí ele trouxe o Dr. Bernardo, né, que passou a ajudá-lo na cirurgia e tal, foi quem o ajudou a tirar o maior cisto do mundo, segundo o Dr. Regis, que escreveu a história, na polianteia do centenário de Tubarão, em maio de 1936. Tá? Muito bem. E foi isso que aconteceu. O Dr. Otto chegou a Tubarão em 28 de janeiro de 1910. Foi a maior festa até então. 4 anos depois do hospital, então, ser fundado. Sim, 4 anos depois do hospital. Da fundação do hospital, né? O hospital inaugurou em 2008, né? 8, Mas o Dr. Otto, ele teve na Alemanha como jovem, né? Foi em 1892, voltou em 96, tá? Aí foi a Pelotas fazer farmácia e um amigo político do pai dele, certo? Meu avô, ele convenceu o Dr. Otto que ele era muito inteligente para ser farmacêutico, que ele devia fazer medicina. Aí ele foi para a Faculdade Federal de Medicina do Rio Grande do Sul. E lá ficou só 1 ano. Aí mudou-se para o Rio de Janeiro. Aí terminou os últimos 5 anos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tá. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já, porque o assunto está interessante. Essa história é importante as pessoas saberem, né?